E hoje vamos falar aqui de algumas ações baratas e que podem pagar os maiores dividendos agora em 2022 e também bons dividendos em 2023. Você que investe em ações, você que investe principalmente em empresas para dividendos, já tem que ficar ligado em 2023, porque as empresas que vão te pagar dividendos no ano que vem, esses proventos vão ser influenciados pelos lucros dessas empresas agora em 2022. Então, se a gente partir aqui de uma ótica, olhando, buscando por uma carteira para dividendos, quais empresas que estariam bem posicionadas agora em 2022, que vão ganhar muito dinheiro e potencialmente vão me pagar bons dividendos ainda esse ano e também no ano de 2023 principalmente. Qual que é a sua opinião? Me contem nos comentários. Mas vamos lá então, começando aqui com as empresas do setor elétrico. Não existe carteira de dividendos sem empresas do setor elétrico. E nesse racional de ação barata, de ação que pode pagar grandes dividendos, eu coloco aqui a Transmissão Paulista. Setor de transmissão, especificamente, a empresa tem um bom histórico de pagamento de proventos. O payout adotado pela empresa hoje é de no mínimo 75% do lucro distribuído aos acionistas, mas ela tem distribuído historicamente mais do que isso, o que sinaliza para nós a continuidade dos bons dividendos, e para 2022 agora nós poderemos ter mais anúncios de dividendos. Ainda está meio que na expectativa, mas historicamente ela tem pago aí pelo menos 2 a 3 vezes por ano, olhando aí para o seu histórico de pagamento de proventos. Então pode vir aí mais um pagamento ainda esse ano pelo menos, tendo em vista que só teve um pagamento agora em janeiro, mas de qualquer forma o dividendo histórico da empresa sempre foi muito bom, acima de 7%, sendo que nos últimos 5 anos aumentou bastante. E essa é uma empresa que pode estar barata, bem descontada inclusive, fazendo aí uma comparação com a Taesa, não tem como a gente não comparar as duas empresas, essa comparação é necessária, e a Transmissão Paulista está hoje mais descontada tanto nos indicadores de valuation quanto nos indicadores de endividamento, enquanto a Taesa ganha na rentabilidade e eficiência. As duas empresas são ótimas, mas hoje no nosso critério de vídeo de ação barata pagando bons dividendos, a Transmissão Paulista, na minha opinião, está mais interessante. Mas eu, particularmente, como vocês sabem, eu tenho as duas na carteira. E eu gostaria de saber também a sua opinião. Em qual dessas duas empresas aí que você investe? Se você investe só em uma, só em outra, ou se você é investidor das duas empresas. E seguindo aqui com o nosso vídeo, ainda dentro do setor elétrico, agora pegando as holdings, que são empresas que estão atuantes em todo o sistema elétrico, em todo o setor elétrico. Aqui a gente está falando também de transmissão, geração, distribuição e comercialização. E nessa linha de raciocínio eu trago aqui a EDP, a Energias do Brasil. É uma empresa que eu vejo aí com um grande potencial de pagar grandes dividendos e está descontada. Historicamente, vem aí com um payout aproximado de 50% do lucro sendo distribuído para os acionistas. Em 2021 atingiu 75% de payout. A empresa pode pagar dividendos extraordinários quando houver ausência aí de novos investimentos a serem feitos. E aí no histórico da empresa a gente observa que os pagamentos têm sido, nos últimos anos, um dividendo anual e um JCP também anual. Inclusive já está comunicado ao mercado o pagamento desse ano, conforme a empresa divulgou essa semana, R$ 1,40 em dividendos e 78 centavos em juros sobre capital próprio, seguindo aí a periodicidade anual dos proventos que estão distribuídos pela empresa. E esses pagamentos aí já sendo feitos a partir do dia 27 de maio agora. Então, se a gente olhar aqui historicamente, os pagamentos aí da Energias do Brasil, a gente observa que é um pagamento aí médio, pouco acima dos 5%. Tem dividendos melhores no setor? Sim, tem. Mas hoje, nesse vídeo especificamente, a gente está avaliando aqui ações baratas de empresas que
podem pagar grandes dividendos. E no caso aqui da Energias do Brasil tem um detalhe muito importante, que é o EBITDA. Vejam aí que o EBITDA da empresa vem crescendo fortemente nos últimos 5 anos, e isso aí fala para nós que a empresa vem gerando caixa, ela está operacionalmente saudável, conseguindo ganhar dinheiro com as suas operações e, consequentemente, ela pode manter a recorrência dos dividendos e também pagar dividendos extraordinários lá na frente, com base aí nessa geração de caixa que ela vem mantendo aí consistentemente nos últimos anos. E fazendo uma comparação com as outras holdings do setor elétrico, como por exemplo Neoenergia e Equatorial, a gente observa que a Energias do Brasil pode estar mais descontada. Está bem pau a pau aí com a Neoenergia, mas em termos de eficiência, como nós destacamos a questão do EBITDA, né, e também considerando aí o endividamento e a rentabilidade, a Energias do Brasil leva a melhor e por isso eu coloco ela hoje como a mais descontada dentre as três. E sempre, como eu gosto aqui de frisar, historicamente não são números isolados, né? São números que vêm crescendo com consistência ao longo do tempo, tanto receita quanto lucro e também as margens de rentabilidade. E aí, por isso, na minha opinião, Energias do Brasil se encaixa em qualquer carteira para dividendos. Ela pode estar descontada, conforme a gente viu aí, e com grande potencial, com totais condições de pagar mais dividendos, principalmente em 2023, maiores até do que os de 2022. Bom, e agora, saindo um pouquinho das elétricas, né, tem várias empresas muito boas aí para dividendos no setor elétrico. A gente pode até fazer um vídeo mais à frente só com esse tipo de empresa. Vamos olhar agora um pouquinho para as commodities. As commodities, elas foram grandes responsáveis por impulsionar as carteiras de dividendos no ano de 2021 e agora em 2022 não tem sido diferente. E aí, dentro desse contexto, essas empresas estão pagando bons dividendos, podem pagar ainda mais e inclusive elas estão baratas, elas estão descontadas. E seguindo essa lógica, eu cito para vocês aqui a mineradora Vale. Essa é uma empresa que se beneficiou diretamente com a alta do minério de ferro que a gente veio observando desde 2020 com a pandemia. A partir daí a empresa se firmou como uma empresa de bons fundamentos. Hoje é uma empresa geradora de caixa e é por isso que ela deve continuar mantendo os bons dividendos agora em 2022 e possivelmente em 2023. A política de remuneração da empresa diz que os pagamentos são compostos por 2 parcelas semestrais com valor mínimo de 30% do EBITDA, podendo ter dividendos extraordinários deliberados em assembleia. E já em relação ao fato de que as ações podem estar descontadas, a gente precisa analisar aqui alguns indicadores e olhar o histórico para a gente entender o porquê que faz sentido essa tese. E vendo aí a partir dessa ótica, né, a gente observa que o PL está bem abaixo aí dos níveis históricos e principalmente aí o EV/EBITDA, talvez o indicador mais utilizado aí pelos analistas, onde mostra claramente para nós aí, né, a queda forte nesse indicador, atualmente aí abaixo, né, bem abaixo aí dos níveis históricos, o que sinaliza que a empresa pode estar negociando barato. E aí, para a gente complementar, a gente olha também para o endividamento da empresa. E a Vale vem reduzindo fortemente aí esse endividamento, praticamente zerando aí a sua dívida, o que reforça para nós a tese de empresa geradora de caixa, empresa barata, e essa conjuntura de fatores pode contribuir para mais bons dividendos agora em 2022 e também em 2023. E ainda nas commodities, é muito válido aqui a gente citar também a Petrobras. Essa empresa possivelmente vai ser a maior pagadora de dividendos de 2022 e tem grande possibilidade de ser também em 2023. Olhando aqui para os múltiplos, a empresa está bem descontada em comparação ao histórico passado, hoje aí com um PL de 2,9, muito abaixo aí dos últimos 5 anos. E o EV/EBITDA, você pode ver aí que também despencou. A empresa gerou tanto caixa que acabou ficando barata, reduziu fortemente aí a sua dívida. As margens EBITDA e margem líquida foram lá para cima e como a política de remuneração aos acionistas prevê,
ela pode pagar um dividendo mínimo anual de 4 bilhões, desde que o barril do petróleo for superior a 40 dólares e se a dívida permanecer abaixo de 65 bilhões de dólares e o resultado positivo acumulado, conforme é divulgado aí pela empresa. Então, dentro aí dessas condições, ela poderá pagar dividendos trimestrais com a possibilidade de dividendos extraordinários. E até agora, como a gente sabe, as coisas vêm caminhando favoráveis, né? Tanto para a empresa quanto para os bons dividendos a serem distribuídos. E se as coisas permanecerem dessa forma, muito provavelmente nós vamos ter mais pagamentos pela frente, além desses pagamentos agora que ela vem fazendo, referente a R$ 3,71 por ação, que serão pagos em 2 parcelas, inclusive a Datacom está até aberta ainda, né? Vai até o dia 23 de maio agora. Só esse dividendo aí já é um percentual de quase 11% em dividend yield, sem contar os próximos pagamentos que com certeza virão, tendo em vista aí essa nova política aí de dividendos da Petrobras e se as coisas permanecerem pelo menos aí da forma com que estão hoje. E aí, na minha opinião, é mais uma empresa que está barata, pagando grandes dividendos, né? O fundamento está impecável se a gente fosse olhar só para os números da empresa, esquecendo aí a parte governamental, seria aí a melhor empresa da Bolsa, sem dúvida nenhuma, né? Mas, infelizmente, tem um risco aí do governo na história e a gente precisa sempre estar com o pé atrás. Mas até aqui tem se mostrado aí uma ótima empresa. E mais uma empresa barata, negociada a múltiplos baixos e que vai continuar provavelmente pagando bons dividendos, não só em 2022, mas 2023 também, é o Banco do Brasil. E olhando aí na ótica dos dividendos, historicamente, né, a gente observa aí um dividend yield acima dos 6%, esse dividendo vem aumentando novamente e pode ficar aí acima dos 7% em 2022 e 2023, tendo em vista que os lucros dos bancos estão retomando. Essa é mais uma empresa que pode estar muito barata em bolsa, olhando aí para o indicador preço-lucro, né, que é o mais utilizado aí para avaliar os bancos, está bem abaixo aí do nível histórico. O indicador preço sobre valor patrimonial, também muito usado aí no valuation dos bancos, também está abaixo aí dos níveis históricos, atualmente em 0,7 vezes. E aí, por estar barata e reportando grandes lucros, possivelmente o Banco do Brasil vai estar entre os maiores pagadores de dividendos dentro do setor financeiro, entre os bancos especificamente. E aqui então, para a gente poder fechar essa carteira, né, digamos assim, seguindo essa lógica aí de empresas baratas, pagando bons dividendos, que podem pagar melhores dividendos ainda em 2023, com base aí nos bons lucros que estão sendo reportados agora em 2022, eu citaria também aqui, né, o setor de saneamento, que eu não vejo aí fora de uma carteira para dividendos, e aí no meu ponto de vista a melhor empresa seria a Sanepar, no sentido de ação descontada e pagando bons dividendos. O setor de telecomunicações também, sempre muito bem-vindo dentro de uma carteira para dividendos, e aí não tem como a gente não lembrar da Vivo, falamos dela também no vídeo passado, vai ficar entre os maiores dividendos aí do setor de telecomunicações, como sempre foi. Vejo também com múltiplos baixos, e dentre essas empresas eu listaria também aqui o setor agro, o agronegócio, né, que vem se destacando bastante. E esse ano, né, a gente teve algumas empresas específicas, como por exemplo a Brasil Agro. Essa empresa hoje, né, deve ser a mais barata do setor e pagando os maiores dividendos. Já pagou R$ 2,00 por ação no mês passado, inclusive, e está com boas perspectivas aí para mais pagamentos, tendo em vista aí os bons resultados que ela vem divulgando ao mercado. Então eu vou ficando por aqui, mas me conta aí nos comentários, tá? Quais empresas aí que você acredita que vão pagar os maiores dividendos agora em 2022 e talvez também em 2023. Um abraço a todos, bons estudos, eu vou ficando por aqui e volto em breve com mais conteúdo para vocês. Até a próxima!